Eu lembro que eu participei de um projeto, tô falando de 2010, que era a nova venda direta, né? Então, como que seria a nova venda direta? E aí começou uma coisa que a gente começou a desenvolver lá, que na época foi bem pioneiro também, hoje todas as empresas praticamente fazem isso, mas é de ter um site, por exemplo, www.natura.com/Priscila. Então, cada pessoa tinha o seu próprio site, isso era bastante diferenciado nessa época, estou falando de 2010, e a gente começou a usar o digital cada vez mais para caminhar junto. E do mesmo jeito que a gente ouvia o varejo vai acabar, isso mais recentemente, quando entra a internet, a gente ouvia também a venda direta vai acabar quando entra o varejo, quando vem a internet, e eu acho que o grande segredo é as adaptações dos canais de vendas. Marcel é, desde 2023, o CEO da Pharmacy Brasil, uma operação nacional da marca turca de cosméticos, presente em mais de 120 países, com o desafio de expandir a empresa no Brasil e torná-la número 1 de vendas nos próximos anos. E eu estou nesse momento importante. Se eu sair agora na rua pelo Brasil e falar, você conhece a Pharmacy? Ninguém conhece. Vão perguntar se é farmácia, vão perguntar se vende remédio. Isso é o que me dá o maior prazer. Porque legal. Eu sei que daqui 2 anos, vai ser diferente. 2 pessoas ou 3 de 10 vão saber. Daqui 3, 4 anos, metade. Daqui 10 anos, todo mundo. Máximo em 10 anos. Porque eu já fiz é o que eu gosto. E ninguém faz isso sozinho. Eu tenho uma equipe incrível de colaboradores, mas eu também tenho uma equipe incrível de revendedoras, de empreendedoras, que a gente chama de Pharmacy Influencer. Que nome bacana, né? Bacana. Antigamente era consultora de beleza, agora todo mundo é uma Pharmacy Influencer. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPO Cast, podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. E mais uma vez vou dividir o episódio com a minha amiga Priscila Rodrigues. Bom te ver aqui em mais um episódio, Pri. Mais um episódio pra gente falar hoje. E hoje a gente vai ouvir uma história super inspiradora e de coragem. Ele tem mais de 30 anos de atuação nos setores de varejo, de bens de consumo e de venda direta, onde é um nome de destaque que tem atuado em uma série de companhias que são referências no tema. Formado em Marketing e Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi e com MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Marcel é, desde 2023, o CEO da Pharmacy Brasil, uma operação nacional da marca turca de cosméticos, presente em mais de 120 países, com o desafio de expandir a empresa no Brasil e torná-la número 1 de vendas nos próximos anos. Um baita desafio, né, Sheina? Com certeza, Pri. Então, quero dar as boas-vindas ao meu amigo, nosso convidado de hoje, Marcel Sajubock. Muito obrigado, querida Xênia. Obrigado, querida Priscila. Que alegria estar aqui, né? Eu que sempre estou como ouvinte, vejo grandes amigos, grandes profissionais passando por aqui. E estar hoje aqui podendo compartilhar um pouco da minha história de vida, de carreira, é uma alegria imensa. Eu espero contribuir também um pouquinho com as pessoas, assim como tanta gente já contribuiu comigo. Muito bom. Então, para começar, a gente vai começar lá do começo, né? Da onde veio o Marcel, como foi a sua infância, adolescência? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho muito orgulho de contar, assim, da minha infância, porque eu venho de uma família simples, do Bom Retiro, filhos de pai e mãe de descendência judaica, e eu fui bolsista na escola. Então, meus pais, desde pequeno, sempre valorizaram muito a educação, né? Educação, ética, verdade. Minha mãe era daquelas que brigava comigo se eu não cumprimentasse o faxineiro quando eu entrasse no prédio, né? E eu sempre fui muito curioso e prestava muita atenção. E para ajudar em casa, minha mãe começou a revender produtos de beleza, né? Começou a revender Natura. E ela me acompanhava na escola, eu ia com a minha mãe ver todo esse processo. E uma coisa que eu esqueci de contar que vale a pena é que eu sou o caçula de 3 irmãos, né? Nós somos em 3. Então já era por si só um mimadinho mais cuidado. Então a mãe ia comigo me levar na escola caminhando e levava as suas sacolinhas de produtos de beleza. E eu prestava muita atenção nesses relacionamentos e como ela fazia para vender esses produtos, né? E desde já contar um ensinamento que ela me deu e que eu levo para a vida, da importância dos relacionamentos, porque ela me ensinou que você sempre vai se relacionar com pessoas diferentes.
Ou a pessoa é muito mais alta que você, no sentido de ser um diretor, um presidente, um político, né, alguém muito importante, ou é uma pessoa muito mais simples, né? Pode ser algum trabalhador, como eu falei, do faxineiro do prédio, que eu tinha que cumprimentar. E ela falava que no final todo mundo é pessoas e que a gente tem que tratar todo mundo igual. E eu cresci com isso na cabeça, de tratar todo mundo igual, e via como ela fazia esses relacionamentos e vendas. E o pior é que ela vendia muito, porque eu costumo dizer que minha mãe já era influenciadora. Olha. Porque naquela época, né, era um influencer sem internet, mas ela influenciava uma blogueira porque ela falava dos produtos que ela usava, ela falava compra comigo ao invés de comprar na farmácia, ao invés de comprar no supermercado. Então prestava muita atenção e a vida, inclusive, daqui a pouco eu vou contar, me levou para esse caminho que desde a infância entrou no meu DNA, né? Muito bacana, Marcel. E eu vejo que quando a gente escuta a história de vários IPOs, quando a gente faz aqui o IPOcast, muita gente acaba seguindo algumas das referências da infância, né? E você, acho que contando um pouco esse exemplo e essa história, mostra pra gente, acho que talvez o motivo de você ter ido estudar marketing, comunicação, né? Como é que foi um pouco esse processo de tentar trazer o lado acadêmico para o que talvez seja uma característica um pouco mais nata de algumas pessoas, que eu acho que, no caso da sua mãe, talvez estivesse mais no DNA dela, Muito né? legal essa sua pergunta, porque meu irmão mais velho é médico, estudou medicina, e sempre para mim, os irmãos, uma referência. E eu falava, acho que eu vou estudar medicina. Só que as mães dos meus amigos falavam assim, não, você tem que ir para marketing, você tem que ir para comunicação. Desde pequenininho eu ouvia isso, né? Então, para ser sincero, eu prestei medicina e comunicação e marketing junto. E aí, por sorte, eu entrei em medicina fora de São Paulo, acho que a preguiça me fez ficar por aqui, e eu entrei na faculdade, decidi por esse caminho, que eu não me arrependo por nada, porque realmente estava na minha essência, no meu DNA, e a minha carreira foi toda pautada em relacionamento, em marketing, em pessoas, e eu vou contar um pouquinho para vocês, mas muito jovem, com 17 para 18 anos, eu já começo minha vida profissional nessa área. Olha que legal, né, Pri? Aí foram 20 anos de Natura, né? Exatamente. E foi coincidência. Essa eu ia falar, uma super coincidência, né? Porque você começa a sua vida profissional exatamente onde você acompanhou o começo do seu entendimento sobre o que é processo de vendas. E costumo dizer que assim, a Natura antes se chamava Proestética, tem uma história, né? E minha mãe andava com essa sacolinha. E foi coincidência, eu fui realmente para uma entrevista que me convidaram, sem querer, eu soube, o pessoal falou, olha, a Natura está contratando. E eu fui. E depois contei para minha mãe, eu passei na Natura, então foi super coincidência mesmo. E eu diria para vocês que nunca imaginei que ia ficar quase 20 anos, a cada 2 anos eu fui mudando de trabalho, crescendo profissionalmente dentro da empresa, passei por várias áreas ali. E eu posso dizer que o DNA de relacionamento, da venda direta, do modelo de negócio, do cosméticos, me acompanhou a vida inteira, né? E falando um pouquinho, acho que vale a pena eu trazer algumas coisas que eu aprendi muito jovem e que me acompanharam durante a carreira. Vou dar exemplo para vocês, que eu acho que tem alguns exemplos legais. Depois que eu tinha 2 meses na empresa, uma empresa na época, não lembro se tinha 500 colaboradores, 400, eu andando no corredor, Luiz Seabra, que é o fundador, chegou, passou por mim e falou assim, como vai, menino? Tudo bem? Cheguei em casa à noite, todo feliz, falei, mãe, ele me cumprimentou, o presidente da empresa. Fiquei todo feliz porque o presidente me cumprimentou, eu um menino jovem, adolescente. Passou mais 3, 4 meses, ele passou por mim e falou assim, Marcel, tudo bem? Bom dia. Acabou, ganhei meu dia, que ele sabe meu nome. Uau. Aí eu nem cheguei em casa, liguei para minha mãe e falei, mãe, ele sabe meu nome. Mas por que eu estou contando isso? Porque isso moldou toda a minha carreira também. Hoje, quando eu vou fazer uma reunião com 30 pessoas do call center da minha empresa, eu estudo nomes de cada um, eu pego a foto e nomes, porque eu sei a importância que vai ser o presidente saber o nome dessas pessoas. Então, são coisas que vão mudando as nossas vidas, né? Outro exemplo que eu posso dar, que até hoje me acompanha, ele sempre liga nos aniversários, mesmo depois de eu ter saído da empresa. Eu faço isso também em todas as empresas que eu passei. Então, eu acho que a nossa criação, a nossa vida, ela representa muito nas nossas ações e nas nossas atitudes, né? Olha que legal. Uma coisa que eu fiquei curiosa você conheceu a Natura através do olhar e das lentes da sua mãe, depois você conheceu lá de dentro.
Como é que mudou a visão? O que você via Na verdade, de fora, assim, primeiro foi onde eu comecei a aprender do que é missões, valores. É uma empresa bastante focada nisso, né? Tenho muito orgulho de ter aprendido bastante, de ter sido formado por lá. Vocês imaginam que na época meu bônus, às vezes eu não ganhava porque a gente poluiu demais o planeta. Isso há tantos anos atrás, porque a gente imprimia, às vezes, a nossa revista, o nosso catálogo em papel que ainda não era reciclado. Depois a gente troca para o reciclado, que era mais feio, mas a gente cuidava mais do planeta. Na época, ninguém falava de triple bottom line, cuidar, né, do ambiente, cuidar não só dos dados econômicos, do social. Então, eu fui crescendo bastante, acompanhei a abertura de capital. Eu, muito jovem também, com 20 e poucos anos, misturando um pouco a vida pessoal e profissional, eu fui convidado para morar fora, fui morar em Recife, para ser gerente de vendas do Nordeste. E aí também, misturando o profissional com o pessoal, é muito interessante, porque aquele menino mimado que a mãe dava a mão para levar para a escola, tinha que morar sozinho, tinha que se virar, tinha que aprender a fazer coisas, e não tinha mais os pais, as pessoas que cuidavam em casa, e fui ser chefe de pessoas que tinham, às vezes, 20, 30 anos da empresa. Uma observação aqui que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas com 20 e poucos anos que eu tive que fazer minha primeira demissão, eu tremia mais do que a pessoa que eu estava demitindo, porque ela tinha tantos anos de empresa, arrimo de família, cuidava de tanta gente, mas eu tinha que demitir. Aí vinha na cabeça meu pai, que era um empregado, minha família. Pô, como que eu vou? E a vida vai te ensinando. Então, eu acho que cada etapa que eu passei me transformou no homem que eu sou hoje. E eu consigo hoje fazer uma demissão sem uma surpresa para as pessoas, preparando, as pessoas entendendo. Então, cada fase que a gente passa, eu acho que a gente cresce, né? E a gente tem que aprender desde que a gente começou e os valores continuar aonde você chega, né? Senão você joga tudo fora, é isso que eu acredito. Não, maravilhoso. É muito verdade isso, Marcel. E acho que tem também um pouco nesse aprendizado. Com a Natura, você também foi para fora do país. Exatamente. Né? Então, e aí tem uma série de outros aprendizados nessa dinâmica. Se eu não estou enganada, você foi para estruturar a operação no Peru, montar lá. Então, como é que foram um pouco os desafios? Que época que foi isso? Como é que isso foi? Eu fui expatriado quando eu tinha 28 anos. Assim, eu morei em Recife, depois fui para outras cidades, também morei em Salvador. E minha esposa grávida do nosso primeiro filho, eu recebo o convite para ir para o Peru, né? E, para ser sincero, imagina, eu já estudava espanhol, mas minha esposa não falava a língua, já estava grávida de 5 meses. Então, aquele medo, receio de ter filho em outro país, que não conhece quem vai fazer o parto, como que eu vou conversar. Claro, rede de apoio. Rede de apoio, sem família, mas ela foi uma super parceira, porque ela queria parto normal, então não dava para esperar eu voltar para o Brasil, né? Então ela foi comigo, a gente se preparou, conversou com bastante gente. Então a parte pessoal foi muito interessante, que a gente se desenvolveu bastante também como casal, como família. E a parte profissional, quando você é expatriado, você tem sempre a dor e a delícia. A delícia, você acaba tendo muita autonomia na sua empresa, você tem muitos apoios financeiros, de ajuda com escola de crianças e uma série de coisas. Mas a dor, você está longe de família, de apoio. Quando você, sei lá, você precisa ir para o hospital, que hospital que você vai, você tá, não tem... Vem os medos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a delícia vale mais, porque você se desenvolve, faz novos amigos. Então, a experiência de viver fora do Brasil também foi muito importante. Foi onde eu peguei o gosto, que me seguiu a vida inteira, de fazer startups, vamos dizer assim, de começar marcas em outros países. Eu nunca esqueço quando eu cheguei no Peru a primeira vez, você vai como mudança de país, né, a parte fiscal, então você para mais tempo, vamos dizer assim, na polícia, para ele te fazer mais perguntas. E ele me perguntou, que interessante, Natura. Eu já ouvi falar de azeite de cozinha, né? Porque na Argentina tinha Natura azeite de cozinha. E eu falei, ninguém conhece a marca. Como vai ser interessante você construir uma marca e ver as pessoas conhecendo. Então, essa experiência foi incrível junto com outras pessoas, ver a marca se desenvolvendo, a marca crescendo. Porque até antes de eu chegar, tinha distribuição lá no Peru,
Depois, quando eu fui convidado para estar nessa oportunidade, você vai vendo como é gostoso fazer uma marca ser reconhecida. Que é o que eu comecei a me apaixonar e fazer, depois vou contar para vocês nas outras empresas também. Mas foi uma experiência incrível. Todo mundo que tiver oportunidade, recomendo você poder trabalhar em outros países. E outra coisa que eu aprendi, que independente do país, você sempre consegue se adaptar, fazer amigos, conhecer pessoas. Porque vocês imaginam, estou falando de 2005. Em 2005, quando a gente falou que ia para o Peru, ninguém nem sabia o que o Peru tinha, se o Peru era bacana. Hoje divulgou bastante com a culinária, com o Machu Picchu, mas lá atrás... E a gente foi, se apaixonou, até hoje muitos amigos, a gente vai visitá-los, mantém relacionamento, então é maravilhoso. Um beijo grande a todos meus amigos da IPO Peru. Já mandei um recadinho. Vamos traduzir aqui, mandar um beijinho para os amigos do Peru. Maravilhoso. Antes da gente falar um pouquinho de levar a experiência da Natura para outros locais, e você tem uma carreira incrível e acho que muito aprendizado para dividir com a gente, queria falar um pouquinho sobre o modelo de negócios da Natura, de venda direta. E você ficou lá 20 anos, e esse modelo foi evoluindo, e a Natura passou a ser uma referência nessa frente, né, por muitos anos. Hoje não é a única, mas durante muito tempo é uma grande referência. O que você acha que evoluiu, assim? Quais eram os principais desafios no primeiro momento? Como é que é uma questão de comunicação? Como é que é esse relacionamento com as representantes, né? Como é que você vê um pouco a evolução desse modelo até o momento que você sai da Natura, e depois a gente pode conversar um pouquinho o que são as tendências hoje dessas vendas diretas. É uma excelente pergunta, porque lá atrás, na época, voltando da minha mãe, existiam duas grandes empresas, que era a Avon e a Natura, assim, né? Na venda direta, que lideravam o mercado. Nunca ia imaginar, inclusive, né? A Natura depois comprou a Avon, mas a gente já está falando dos dias atuais, mas lá atrás eram os grandes players. E quando eu começo, que estamos falando de 93, 94, é um momento que as pessoas ainda eram muito apaixonadas por catálogo físico, por ir na casa das pessoas, fazia pedidos por fax, né, por telefone. A internet estava começando ainda, não existia. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou vivendo disrupções e dúvidas que durante a jornada a gente vai discutindo. Então, por exemplo, precisa ainda fazer catálogo? Acabamos de falar de poluir o país, mas precisa fazer catálogo? Ah, mas tem aquelas senhoras, como a minha mãe, como a Dona Maria, que só sabe vender por catálogo. Mas o adolescente, né, eu costumo dizer que meu filho, eu não vou mais... Se eu pôr a carta aqui para fazer o jogo da memória, ao invés de virar, ele vai tocar, né, achando que é um iPad, é um touch. Então, as novas gerações têm que se adaptar. Eu lembro que eu participei de um projeto, estou falando de 2010, que era a nova venda direta. Né? Então, como que seria a nova venda direta? E aí começou uma coisa que a gente começou a desenvolver lá, que na época foi bem pioneiro também, hoje todas as empresas praticamente fazem isso, mas é de ter um site, por exemplo, www.natura.com/Priscila. Então, cada pessoa tinha o seu próprio site, isso era bastante diferenciado nessa época, estou falando de 2010, e a gente começou a usar o digital cada vez mais para caminhar junto. E do mesmo jeito que a gente ouvia o varejo vai acabar, isso mais recentemente, quando entra a internet, a gente ouvia também a venda direta vai acabar quando entra o varejo, quando vem a internet, e eu acho que o grande segredo é as adaptações dos canais de vendas. E eu diria para vocês, eu costumo falar bastante disso, né, mais atualmente, que na época da minha mãe a venda direta era porta a porta. Agora eu digo que a venda direta é clique a clique. A gente consegue, em um clique, fazer chegar as informações, falar dos seus produtos, mandar um vídeo, mandar uma informação, mandar um curso para a pessoa entender como usar os produtos. Então, naquela época, mais atrás, a gente tinha vários assim, manuais de negócio, aí tinha que entregar livros pesados, treinamento, as pessoas saírem com sacolas e livros. Hoje você consegue otimizar, né? Hoje você não precisa mais... Na minha época também de começo de Natura, a gente tinha o encontro Natura, onde você tinha que se reunir uma vez por mês com as vendedoras, junta todo mundo numa sala. Hoje você consegue fazer negócios online
com todo mundo, reúne muito mais pessoas, porque as pessoas não têm que se deslocar. Só que aquelas coisas que eu chamo de raízes, elas não deixam de acontecer e ainda são importantes. E olha que loucura, daqui a pouco a gente vai chegar no meu momento atual, mas eu ainda tenho catálogo físico. Sim. E eu ainda faço evento físico. A gente vai diminuindo as frequências. Muita gente convive sem, mas ainda tem tanta gente que quer estar no físico, quer abraçar, quer estar nos eventos presenciais, quer ter um catálogo para mostrar. É igual livro, né? Tem gente que continua a preferir livro físico, talvez nós. Sim. E se a gente for falar dos jovens, eu adoro. E se a gente for falar dos jovens, eles preferem ler no iPad ou ler no Kindle, né? Então, essas evoluções é importante a gente estar acompanhando. E na venda direta, as empresas foram evoluindo. Eu posso comentar outra coisa que a gente vê evoluções nas multicanalidades. Sim. No meu período por lá, não existia a chance de ter venda sem ser através das consultoras. Era proibido. Eu costumo dar um exemplo também. Geralmente eu não gosto de ficar falando de outras empresas, mas como estamos falando de uma empresa pública e que todo mundo pode ter o acesso e ler essas informações, mas na minha época, por exemplo, se tinha um stand no shopping, e a pessoa queria comprar, ela tinha que achar um CEP para achar uma consultora, para essa consultora ser remunerada. Era quase como um showroom apenas. Só Você um só showroom, via o produto. não podia vender. Você não podia vender. E hoje a gente vê as empresas multicanais. Então, você hoje tem lojas de todas as marcas. A gente pode falar Natura, Boticário. O Boticário é o contrário, né? Sim. Tinha só lojas e hoje tem as revendedoras, as consultoras. Então, é muito legal. Multicanalidade, que eu costumo dizer como as empresas. Eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem que ter. Se eu pudesse deixar um recado que eu aprendi, os jovens que estão assistindo, assim, não tenho para sempre. As empresas são organismos vivos. E eu ouvia isso. Não, a gente nunca vai vender de outra forma. Eu ouvia isso e falava isso. Então, não existe o para sempre, né? Existe a gente se adaptar. O que vai ser o futuro com as inteligências artificiais, com tudo que a gente está vendo? Cada dia eu fico impressionado com coisas que eu vejo, que eu aprendo, que eu estudo. Então, não sei, futuro a gente vai aprender e, se Deus quiser, vocês me convidaram para um próximo podcast, eu vou estar contando que deixou de ser clique a clique, agora é olho a olho, a gente passa daqui para cá, né? Eu já vi cases incríveis de ler a mentalidade, coisas incríveis. O futuro a Deus pertence, né? Olha só. Muito bacana. Muito bom. Eu acho que, foram 20 anos de Natura, acho que dá pra gente explorar Natura bastante aqui, mas Natura foi ali o começo e depois tiveram outras jornadas até você chegar na Pharmacy onde você está hoje. Se eu pudesse dizer uma coisa que me deixou bem marcante durante esse período, é como a gente vive sem fronteiras e capilaridade. Então, eu ia para umas cidades do Maranhão, cidades pequenas, que não tinha nem posto de gasolina. Que o hotel que eu dormia estava escrito sem H, estava escrito hotel. Eu via a placa nas ruas, que eu morria de medo. Eu quase ligava para minha mãe chorando, que falava assim: o governo federal não se responsabiliza pelo conflito entre brancos e índios. Eu numa estrada de terra. Mas é impressionante como as pessoas são apaixonadas pelos cosméticos, como são apaixonados e faz chegar em qualquer lugar esses produtos. Então, quando você tem um canal como esse, gente, a capilaridade é inacreditável. O pessoal entrega a cavalo, entrega em lugares que você não imagina e está chegando todos esses produtos. E acho que um pouco dessa experiência que você foi tentar compor de forma diferente em outros modelos de negócios dentro do mundo de consumo, né? Você passou por Lojas Marisa, Embeleze, Givnese, até chegar na Pharmacy. Conta um pouco o motivo de ter se desvinculado da Natura, né? Depois de 20 anos deve ter sido um desafio, e buscar outros desafios. O que você estava buscando? O que mais faltava? Eu acho que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui tem filhos, adolescentes. E eu, por exemplo, fico impactado, sobrinhos, como eles não têm paciência. A cada 2, 3 anos já querem mudar de empresa, né? Bom, não cresci, não fui promovido. Eu falo, demorei muitos anos para ter o meu crescimento. Mas uma das coisas que eu também, mesmo naquela época, eu também ouvia: nossa, você já está há 10 anos, você já está há 15 anos. O que me fez seguir? A cada 2 anos eu fui sendo reconhecido pela empresa, fui crescendo e fui aprendendo coisas novas. Então, eu acho que até para essa nova geração e para quem faz gestão delas
cuidar para que eles tenham novos desafios. Eu acho que esse é um recado importante, porque eu cuido muito de quem trabalha comigo para entender se eles não estão estáticos, porque quem fica parado realmente vai buscar outras oportunidades, né? E aí, o que aconteceu comigo é que eu até brincava, né? Durante o meu período de Natura, os maiores convites para outras oportunidades eram para as empresas concorrentes. Sim. Eu brincava que era sair do Corinthians e jogar no Palmeiras. Uhum. E com a relação que eu tinha com os fundadores, com todo o board, eu não tinha vontade de ir para nenhuma outra empresa naquele período. E quando apareceu a proposta da Marisa, ele juntou a fome com a vontade de comer, porque eu queria aprender de varejo. Sim. Só que eu não ia jogar fora tudo o que eu aprendi durante esses anos. Por quê? Porque eles me deram a oportunidade de cuidar de novos negócios, então a gente criou catálogos também. Então, a capilaridade, sim, a gente tinha um catálogo com havaianas, catálogo com roupinhas, que chegava em várias cidades pequenas, que todo mundo conhecia a Marisa, porque de mulher para mulher, sim, a musiquinha, mas não tinha loja. Mas tinha televisão, propaganda no Brasil inteiro. Então, a capilaridade fez chegar. Aí a gente colocou também o site com nome, como eu contei para vocês, né? Que começou a desenvolver e crescer mais. Então, eu comecei a entender como nasce a moda, como o varejo funciona, como trabalhar com investidores na hora de apresentação de resultados, cada vez mais se desenvolvendo nessa parte. E foi uma experiência muito boa, né? Apaixonante, para ser sincero. Mas o meu DNA, ele me acompanhava nas saudades de voltar para o campo, para os cosméticos, para as revendedoras. Até que apareceu uma empresa americana que bateu na minha porta e que ninguém acredita que é americana, né? Porque tem nome francês. E a Junesse queria vir para o Brasil. E aqui eu posso falar que estamos entre amigos só. Quando veio a proposta, eu fiquei dividido, mas ao mesmo tempo, aquele menino de 15 anos... Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês, por exemplo, eu ia para a escola como bolsista, e era talvez um dos mais simples, né, nas escolas. Os meus amigos, eles chegavam com Nike dos Estados Unidos, com M&M, que só tinha nos Estados Unidos, com aquele chicletinho compridinho, com chapéu da Disney. Com o Walk-Talk, né? Tinha um Walkman, não, Walkman. Tinha coisas incríveis que eu falava, pô, um dia eu vou também para os Estados Unidos. Um dia eu também vou ter tudo isso que eles têm. E graças a Deus, na época da Natura, comecei a realizar esses meus sonhos. Mas vocês imaginam quando eu recebo um convite que eu ia ter que todo mês ir para os Estados Unidos por uma empresa. Uhum. Eu recebo um convite que eu ia poder participar de conselhos de uma empresa americana. E eu falei, pô, eu vou aprender demais, eu vou crescer demais. E foi muito bom, mas eu confesso entre nós que o Brasil dá show, inclusive, embora de um monte de coisa. A gente acha que os americanos, com todo o carinho de tudo que eu aprendi, mas o talento que a gente tem aqui também é impressionante e hoje eu não preciso mais ter esse sonho porque eu vivi lá para entender. Mas foi uma experiência incrível que voltou a mim essa vontade de começar uma marca que ninguém conhece. Com nome super difícil. Ninguém acertava. Era Genesi, Junesi, falavam de tudo, mas ninguém falava o nome certo. Eram produtos caros, então a gente tinha que posicionar produtos. Mas foi demais quando você começa uma empresa e também vê as pessoas falando, reconhecendo. Então, eu já vivi algumas vezes, estou vivendo agora de novo esse processo, daqui a pouco eu chego para contar para vocês, mas quando passa 1, 2 anos e as pessoas começam a falar sobre a marca, começam a reconhecer, é super gratificante. Demais. Foi nessa época que a gente se conheceu, já vai fazer quase 10 anos. É verdade, eu tive o prazer de conhecer a Xênia durante o meu período de Junesse, a gente se encontrou, fizemos uma parceria. E o gostoso do IPO é isso, né? A gente reencontra grandes amigos que às vezes a vida no tempo nos separa um pouco, mas parece que foi ontem, né? Que loucura. E aí, de Geonesse, enfim, a empresa americana, hoje você está na turca. Posso antes fazer uma pergunta, antes de a gente entrar na empresa turca? Acho que se você puder dividir talvez alguns dos aprendizados ou alguns dos erros de construir a marca. Assim, o que você aprendeu que não deu certo ou que foi muito desafiador e que você incorporou e está incorporando agora no dia a dia? Acho que tem um pouco de... parece fácil, né? Você fala 2 anos depois, todo mundo conseguiu falar o nome da marca, todo mundo começou a entender o produto, mas o dia a dia é muito mais desafiador. Ainda mais num país onde o idioma não ajuda a entender muito bem o nome, um produto que é mais caro. E quais foram as ações? Assim,
Quais foram as iniciativas que Muito vocês boa. acharam que fazia sentido Muito boa a sua incorporar? pergunta, Priscila, porque assim, a primeira coisa é a estratégia que você vai implantar quando você começa uma empresa, né? Seja o canal, seja o brand, uma série de coisas. No caso da Junesse, eu precisava que as pessoas conhecessem da marca e do produto. Era o principal, porque ninguém conhecia de nada. A gente fez uma ação muito legal que bombou. Eu escolhi o produto... A gente tinha que ter um produto carro-chefe. E aí a gente escolheu um produto que com certeza vocês mulheres vão lembrar, mas é tipo... Eu não gosto de falar muito essa palavra, botox instantâneo, mas é um produto que faz o Produto efeito. incrível, produto incrível. Faz o efeito. Só que assim, esse produto já existia nos Estados Unidos há muitos anos, fora da Junesse. A Junesse começou a fazer com o nome da Junesse, e é o que eu sempre costumo falar, produto certo no lugar errado. Ele ficava onde? Ele ficava numa prateleira. Prateleira não fala, não vendia nada. Quando você tem gente mostrando os produtos, a coisa é diferente. O que a gente fez? Eu punha todos os meus distribuidores, os revendedores, para postar, para mostrar antes e depois. Então, todo mundo desaparecia em 30 segundos, em 1 minuto. Quem tiver curiosidade, escreve aí no YouTube Instantly Ageless, vocês vão ver como rápido transforma, tira todas as rugas, as bolsas. E aí a marca começou a todo mundo querer esse produto, repostar a informação. A gente já começa a ter, como eu falo, a tecnologia, o clique a clique, a gente mandando para todo mundo. Esse produto foi crescendo bastante. E aí a gente começou a atrair mais revendedores, mais pessoas que queriam fazer parte. Somado a isso, eventos que a gente fazia com frequência. Depois de 2 anos da empresa, eu consegui aprovar com os americanos um name rights. Então, a gente tinha a Junesse Arena no Rio de Janeiro, a maior arena do Brasil. E nos ajudava também as pessoas em rádio, televisão, a ouvir a marca correta, né? O nome correto. E aí eu tenho uma coisa que eu também dou essa sugestão para todo mundo. Hoje é chique falar que você faz parceria com as marcas, né? Vamos fazer uma collab, né? Mas eu já fazia isso muitos antes, sem chamar de collab. Mas eu sempre acho que o ganha-ganha é importante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um case legal que eu fiz na Junesse para ajudar com a marca. A gente tinha arena, e aí veio o Carnaval de São Paulo com a prefeitura, com todo mundo. Falou, nossa, vocês têm arena, vamos fazer uma ação em São Paulo também. Sim. Eu falei, eu tenho arena, mas eu não posso fazer mais nada porque eu já estou investindo na arena, né? Não temos mais capital. Não, mas é barato, não lembro na época, vou chutar números, era 3 milhões, mas que eu ia sair na Globo, eu ia estar do lado de grandes marcas no Carnaval de São Paulo, eu ia ter um camarote para 200 pessoas. E eu fui embora triste de não ter dinheiro para fazer e fiquei com isso na cabeça. E aí veio uma ideia, no outro dia eu liguei e falei assim, vocês vendem energético? Eles falaram, sim, vendemos. A gente vende durante não é Sapucaí, né? Aqui no Sambódromo. E a gente vende. Eu falei, então eu tenho uma ideia para vocês. Quanto que vocês queriam que eu pagasse? Eu não lembro de novo se era 3, 4 milhões. Aí eu falei, eu vou te dar em energético, você vai fazer muito mais que isso, eu te garanto. E você não vai gastar nada e você vai fazer mais. E aí o que ele fez? Eles me davam o camarote para 200 pessoas. O que eu fiz? Eu produzi, entreguei para ele. O camarote eu vendia para os meus distribuidores, porque todo mundo quer estar no carnaval da sua marca. Então, não lembro se era 400, 500 reais, para os distribuidores estarem lá. Então, eles pagavam. Tava todo mundo com a camiseta da empresa, tudo decorado com o nome da empresa. Então, camarote lotado todos os dias. E o dinheiro que eu fiz do camarote, uma parte era para pagar as comidas, a alimentação, e a outra o custo de produção. Ou seja, não gastei R$1 e estava com a minha marca lá o tempo inteiro exposta. Então, eu acho que o nosso desafio como gestor, sempre na estratégia e nas possibilidades de parcerias, para que a gente possa ser o mais efetivo e conseguir entregar. Então, foram 3 anos muito especiais para mim, estava muito apaixonado, a gente passou de 1 bi durante esses 3 anos. Muito bacana. Foi um case super legal. E comecei a chamar um pouco de atenção no mercado, que aí eu recebi um convite do meu querido amigo José Carlos Semenzato, que me convidou junto com os sócios da Embeleze para me tornar sócio da Embeleze. A Embeleze é uma das maiores empresas do Brasil de produtos de cabelos, né? 100% de cabelos. E uma empresa sediada no Rio. E fomos por uma nova aventura.
né, também trabalhar por lá. Pela primeira vez eu ouvi, né, você tem que deixar de ser CLT e se tornar empreendedor. E aí foi a primeira vez que eu aprendi como sofre o empreendedor, né? Desafio do empreendedorismo no Brasil. Desafio. Então, dentro da minha vida, também ter vivido isso foi muito especial. Preocupação com caixa, preocupação com fornecedor, pagar salário de todo mundo em dia. Então, foram anos maravilhosos por lá, trabalhando com sócios, concordando, discordando, conselho. Foi uma experiência incrível. E aí eu recebi uma proposta, já caminhando um pouquinho, para ir para Dubai, né? Eu fui passar 6 meses em Dubai, indo e voltando para o Brasil mensalmente. E aí é onde eu conheci um pouco de AI, de tecnologia, de produtos disruptivos. Então, a gente fazia palestras com Tony Robbins, com aqueles óculos no mundo inteiro que parecia que estava dentro do evento. E era uma empresa incrível também. E eu fui por um tempo porque eles vinham para o Brasil. Eles depois me convidaram para ficar lá porque eles decidiram postergar o Brasil. E eu não queria deixar família, filhos, uma fase importante. Vinha todo mês, mas você vai perdendo formatura de filho, um monte de coisa. Aniversários, importante que você está lá sozinho, você vai sofrendo um pouco. E aí eu recebi o convite para essa empresa turca, que tanto vocês falam de empresa turca. Chegou a Farmas. Eu falo, o Marcel virou o empreendedor, o modelo de startup, lançar marcas, acho que virou um pouco o seu branding. Que no fundo é um pouco de empreendedorismo, né? Isso, te dá liberdade, você tem que se sentir o dono, você tem que fazer como dono. Conta um pouco, assim, como tem sido essa jornada, como tem sido, quais... E um projeto super ambicioso, né? De se tornar o número 1 no Brasil em alguns anos. Como é que tem sido esse posicionamento? E por que o Brasil? Acho que a resposta é um pouco pela questão do brasileiro ligado a cosmético, né? Acho que conta um pouco o nosso posicionamento no mundo. Da Farmacy para vocês. A Farmacy nasceu há 75 anos atrás. É uma empresa bem antiga, familiar. E quando ela nasce com o Dr. Setuna, que ele era um médico farmacêutico, que ele fazia produtos principalmente, assim, ligado à farmácia. Até por isso esse nome de Farmacy, né? Que eram vendidos em farmácias. E era muito legal a história. A empresa tem um museu, mas vocês imaginam as pessoas, o Império Otomano, essa turma, voltavam de guerra, de luta, e ele fazia uma piscina com os produtos dele para as pessoas relaxarem, para se sentirem melhor. Era um banho turco de pomada, de cremes, era diferenciado. E então a empresa foi crescendo e nas outras gerações, né? Então o filho dele, né? O filho do Dr. Setuna, que se chama Hakan Tuna, ele começou a desenvolver produtos de cosméticos e entraram na venda direta há muitos anos atrás e foi investindo e crescendo muito na Turquia. Hoje a empresa tem 500 mil metros quadrados de fábrica, vocês imaginam, tem hotel lá dentro. Até onde eu pesquisei, eles falam, a empresa é a maior planta de cosméticos do mundo. São 12 plantas lá dentro, é muito forte a empresa em termos de estrutura. E foi crescendo pouco a pouco, indo para outros países. E os filhos, então eu estou falando dos netos dos fundadores, super jovens, de 27, 29 anos agora, começaram na empresa com 18, 20 anos, eles decidiram internacionalizar a empresa. Então, a história é um pouco assim. A Turquia se tornou líder de mercado há uns 8 anos atrás, número 1, né, na venda direta de cosméticos na Turquia. Eles falaram, vamos testar em outros países. Aí foram para a Romênia, cresceram muito rápido. Foram falar, mas é sempre só na Europa, só nessa região. Aí eles foram para o México e Estados Unidos. Os Estados Unidos tornou a empresa número 1 de venda direta, a Farmacy, sem ser americana, tá? Porque nos Estados Unidos tem um monte de empresas locais, mas quem vem de fora geralmente sofre, muitos voltam e a empresa até hoje tem esse destaque. No México também está nos top 3 em tão pouco tempo. E abriu Portugal, Espanha. Hoje são mais de 45 novos países na venda direta, crescendo. Acho que 100 e poucos países já que a gente entrega através de outras formas, mas que você vai conectando e trazendo a farmácia para ser globalizada e você faz negócio no mundo inteiro entre os revendedores. Já vou contar para vocês isso também. Mas quando eu vi essa história do neto,
e ele falou assim, o Brasil, quando ele me conheceu, ele até antecipou, porque ele falou, pô, vamos então começar. Isso foi em 2023. Em 2023 eu não tinha aqui CNPJ, eu não tinha conta em banco, eu não tinha nenhum registro na Anvisa. Então, durante 2023, eu passei morando nos países que a Pharmacy tinha escritórios para aprender um pouco crenças, valores, né, as visões dos donos. E, paralelo a isso, registrando produto, contratando colaboradores. No Brasil é tudo muito diferente, né? Você tem que emitir nota fiscal, não é um processo simples. Alguns sistemas de lá não funcionam com daqui, você tem que fazer milhares de integrações diferentes. Importação, logística. Então, foi um ano de preparativos. Em 2024, ano passado, a gente lança a empresa. E aí eu tive o prazer e o presente de convencer os donos também a aproveitar o name rights que estava disponível. E agora eu tenho a Pharmacy Arena lá no Rio. Que bom. Então, os IPOers sempre convidados para estarem com a gente. Oba. A Pharmacy Arena, que nos ajuda a construção do brand também. Em 2024, a gente fez o lançamento lá, na Pharmacy Arena, já para 3.500 pessoas, mais ou menos, foi o nosso lançamento. E lançamos os produtos de nutrição. A gente começou com colágenos, vitamina C, vitamina D, vitamina B, café com chicória, shakes para emagrecimento. Então, vários produtos incríveis, colágeno. E, pouco a pouco, a gente foi lançando outras categorias. Então, de cosméticos, como de maquiagem, perfumaria, produtos de tratamento para o rosto. E a empresa, hoje eu posso dizer que tem alguns meses de operação. E eu estou nesse momento importante. Se eu sair agora na rua pelo Brasil e falar, você conhece a Pharmacy? Ninguém conhece. Vão perguntar se é farmácia, vão perguntar se vende remédio. Isso é o que me dá o maior prazer. Porque eu sei que daqui 2 anos... Vai ser diferente. 2 pessoas ou 3 de 10 vão saber. Daqui 3, 4 anos, metade. Daqui 10 anos, todo mundo. Máximo em 10 anos. Antes, né? Porque eu já fiz o que eu gosto. E ninguém faz isso sozinho. Eu tenho uma equipe incrível de colaboradores. Mas eu também tenho uma equipe incrível de revendedoras, de empreendedoras, que a gente chama de Pharmacy Influencer. Que nome bacana, né? Bacana. Antigamente era consultora de beleza, agora todo mundo é uma Pharmacy Influencer. Por isso que eu brinco que minha mãe já era uma influenciadora. Sempre que eu vou conversar com essa turma, eu falo, hoje o nome é bonito. E como que é o modelo de negócio? Você pode fazer negócio com a empresa de várias formas. Você só revende produtos, igual a empresa, você compra, tem 30% de desconto e faz seu dinheiro. Então, você ajuda muitas pessoas, ajuda pessoas a pagar a escola de filhos, o que eu vivi lá atrás, que minha mãe revendia. O outro, tem gente que se cadastra para consumir produtos com desconto, eu só quero ser um consumidor VIP. E o terceiro, que é o mais legal, você vira um empreendedor. Você convida pessoas para fazer esse negócio. Então, você vai cadastrando pessoas, franquia, é uma rede que você vai cadastrando pessoas, e ao invés de eu gastar, é um modelo que a gente chama de venda direta, multinível, ao invés de eu gastar dinheiro abrindo lojas, investindo em um monte de coisas, eu invisto nas pessoas. Então, um percentual importante da nossa receita é dividido em bônus por essa turma, então eles se sentem empreendedores. E aí volta a minha paixão de transformar tantas vidas. Sim. Eu acho que esse modelo de negócio, eu aprendo muito isso com a IPO, de a gente servir, né? De liderar pelo exemplo, uma série de coisas, de legado. E aqui no IPO e na minha vida, é tão gostoso saber que você está transformando tantas vidas. E aí eu remeto ao que eu via na minha mãe. Sim. Porque o chocolate, ou a pizza do domingo que eu tinha, um brinquedinho a mais, vinha dessas vendas. E hoje, quando eu encontro tantas mulheres que me agradecem, eu nem mereço obrigado, porque eu sou um agente da empresa, mas obrigado porque eu estou pagando isso, comprei minha primeira casa. Fim de semana passado agora, a gente teve um evento para 1.000 e poucas pessoas aqui em São Paulo, e 2, 3 pessoas vieram falar para mim que foi a primeira vez que andou de avião. Então isso é muito gratificante, né? De a gente ver tantas vidas tocadas, transformadas. E aí vem a coisa, quando você trabalha com legado, com prazer, com propósito, com um porquê, você acorda todo dia muito mais feliz, né?
Que legal, Marcelo. Inspiradora, história inspiradora. Eu acho que a gente não pode deixar terminar aqui sem aproveitar todo esse seu conhecimento de mundo de cosméticos, né? Que imagino que ele vem mudando, o Brasil está aí no ranking dos tops, mas a gente também vê ameaças vindo. Como é que você vê esse mercado, acho que do ponto de vista, mercado de cosméticos no mundo e no Brasil? E eu ouvindo você, eu senti assim, putz, Marcel é a referência, ele acha coisas legais e traz para cá, né? Então, hoje você presenteou a gente aqui com café com chicória. E a gente vai provar e depois, enfim, convido quem está ouvindo também a provar. Também. Tenho certeza que vai ser uma delícia. Mas olha só, é uma pessoa que traz novidades para o Brasil. Então, eu queria ouvir um pouco do mercado. E se você puder pincelar também o aspecto de tecnologia, né? O quanto tem desenvolvido. Perfeito. Acho que a gente tem ouvido bastante tecnologia mudando alguns desses produtos. Nesse mercado de cosméticos. A verdade é que, falando um pouquinho, eu acredito muito, assim... Primeiro, o mercado brasileiro, começando pelo final, ele sempre se destacou entre o terceiro, o quarto maior do mundo, seja na venda direta, na perfumaria, na maquiagem. Os números são impressionantes. Desde os anos 70. Cabelo, né? Vocês podem olhar a pandemia, né? As pessoas não deixaram de consumir. Os mercados de cosméticos continuavam vendendo muito. As pessoas se maquiavam. Existe depois, quem tiver interesse, escreve lá do efeito batom. As pessoas às vezes deixam de comer para comprar um batom e tá bonito, né? Então, é um termômetro muito forte. O mercado de beleza, ele é muito forte no Brasil. Qual que é o desafio? Muita empresa entrando, muitos competidores, todo mundo acha que é fácil, vou lançar uma marca. Hoje a gente vê as influencers, né? Às vezes, meu nome é famoso, vou lançar... Meu produto. Meu produto. E eu recebo várias que me perguntam, me procuram, como eu faço parte de alguns boards, conselhos, as pessoas me pedem ajuda. E eu tenho que ser frio, gelado e dizer assim, não é simples assim que você vai pôr seu nome e vai vender. Aí vem o que você perguntou dos diferenciais. Eu acho que os commodities, se eu tiver um batom que é igual a todo mundo, vão escolher pelo preço, vão escolher por algum diferencial. De comprar. Quando você tem produtos disruptivos, é o que as pessoas escolhem pelo valor. E aí deixa de ser o preço e as pessoas dão valor. Então, eu gosto muito de trazer... A gente consegue dizer que nossos produtos não é testado em animais, não tem metais pesados, a grande maioria. Tem um monte de diferenciais. O produto que, enquanto a gente falou desse produto, no nosso ele ainda hidrata, diferente de só fazer o efeito. Então, você sempre tem que estar trazendo diferenciais, colocando diferenciais no seu produto, para que as pessoas comecem a dar valor, porque senão você é engolido pela concorrência. Eu estava falando de global, o mundo hoje é muito global, você compra marcas, a gente fala dos produtos coreanos que estão crescendo no mundo inteiro, os perfumes árabes crescendo, as nossas linhas turcas já chamam muita atenção, né? As pessoas quando vem uma marca de fora querem conhecer, ver os produtos, porque o mundo está global. Hoje, os meus pharmacy influencers... Aliás, vou mandar um beijo a todos, porque eu tenho certeza que vários vão assistir aqui. As pessoas querem conhecer, saber os diferenciais, mas eles fazem negócio no mundo inteiro. Da palma da mão, com a tecnologia, eu costumo dizer que enquanto eles estão dormindo, eles estão ganhando dinheiro. Porque alguém na Europa, na Ásia, em algum lugar, está comprando da página dele e você está com o mundo globalizado. Isso é muito legal. Porque da palma da sua mão, você consegue fazer negócio no mundo inteiro. Lembra que eu falei que um convida o outro? Você pode convidar alguém na Itália, você pode convidar alguém no Reino Unido, e você vai ganhando por toda essa turma. E você consegue cuidar deles com tecnologia, com distância. Hoje o mundo está muito fácil, você consegue falar com todo mundo, um FaceTime, um Zoom, né? Um encontro online. Então isso é muito legal. Para mim, o bom é de a gente entender que não é mais Brasil, agora é todo mundo. Muito bacana. E como é que é um pouco a sua visão de acesso, do ponto de vista de custo, né? A gente sempre viu esses produtos com mais tecnologia, principalmente em dermocosmético, em skincare. Eles são produtos que acabam ficando caros, né? Os insumos, os componentes mais raros, um pouco diferenciados, acabam ficando um pouco mais caros. Como é que você vê um pouco esse desafio para a indústria, para crescimento, acesso, num país que... O câmbio influencia, né? Perfeito. A gente tem uma série de outros desafios. A gente estudou bastante o mercado antes de começar, né? Concorrência, preços. A gente tem um grande diferencial que várias empresas começam a adotar, que é cada vez mais tirar intermediários. Hoje a gente vê várias marcas que faz o quê? Fabrica, vai para um distribuidor,
que vai para uma loja de shopping, que vai para... Todo mundo tem que ganhar uma partezinha nisso, né? A fábrica ganha uma parte, o distribuidor ganha outra, o lojista tem que ganhar, o vendedor que vendeu. Claro. O grande diferencial que a gente tem é que a gente fabrica e vende. Então, não passa por ninguém. Então, a gente tem, como eu falei, uma fábrica gigantesca, tem o custo de produção, a gente importa, aí tem o custo Brasil de importação, impostos, que realmente... encarece, tanto que hoje, em alguns países, a farmácia dá até 50% de desconto. Aqui a gente dá para o revendedor 30%, justo por isso, que a gente tem que se adaptar ao mercado brasileiro e o produto continuar sendo competitivo. Claro. Então, quando as pessoas olham hoje os nossos preços de perfumaria, de maquiagem, para a qualidade que a gente entrega por produto, a gente está super bem posicionado. E isso é muito importante, que a sua pergunta é muito boa. Se você tem um produto que ninguém tem, você pode criar um preço. Mas se você tem um produto que outras pessoas têm, se você está totalmente diferente, ainda a marca que poucas pessoas no seu país conhecem, você tem que entrar. Eu costumo dizer, algumas empresas são até mais agressivas. Dando exemplo, quando o Uber chegou no Brasil, vocês lembram que tinha um monte de corrida grátis, quando a 99 agora entra na Food, na comida você tem um monte de cupons. Por isso, porque é uma forma das pessoas te conhecerem, né? Claro. Mas no nosso caso, a gente já veio posicionado com um preço bem bacana, que as pessoas estão curtindo e estão gostando bastante. Que legal, a gente Muito quer bom. acompanhar essa A gente história, vai acompanhar, né, Pri? acompanhar o lançamento de novos produtos, experimentá-los, vai ser incrível. E trabalhar com Muito bom. cosméticos, com nutracêuticos, com pessoas, é muito gostoso. Dá pra ver o brilho nos olhos. Não sei se quem está assistindo consegue ver, Não, mas a gente quando brilha aqui trabalha, quando fala, a né? gente quando trabalha Com o que ama. com o que gosta. E o mais legal é descobrir, durante esse período, eu ajudando outros empreendedores, empresários, como tem tantos produtos incríveis nos canais errados. Então, eu acabei me especializando muito disso, de canal, né? Como Produto aumentar, canal. como fazer, porque as pessoas às vezes têm... Assim, o diamante na mão, mas não sabe Mas não aonde, sabe como vender ou lapidá-lo. aonde, exatamente. Agora, Pri, estava pensando em fazer uma pergunta, voltando lá um pouquinho para o lado pessoal, né? Você falou da sua esposa maravilhosa, do seu filho que nasceu e aventureiro. Os dois nasceram no Os Peru. dois nasceram no Peru. Já tem- brigaram comigo, já. Falou, aqueles- pai, você não podia ter sido expatriado para a Europa, para os Estados Unidos, né? Porque aí eu teria um passaporte que não precisa de visto, né? Mas Não, os dois do Peru, isso Dois aí. peruanos. Os dois peruanos. E existe uma paixão aí que você ainda não mencionou, que acho que marca muito quem você é e... Meu e hobby o preferido. seu hobby. meu hobby Seu preferido. hobby, Eu acho que conta uma pra coisa gente. que me conecta muito com meus filhos e com os amigos é o futebol. Eu sou um corintiano apaixonado. Aliás, eu criei o grupo do IPO Corinthians. Um beijo a todos os amigos do grupo. O legal é que vocês não estão vendo, mas aqui no fundo tem uns 15 lá atrás celebrando o Corinthians. É sempre a maioria. Não, eu tô vendo alguns do IPO São Paulo também, do lá IPO no São fundo. Paulo, 2 pessoas. Eu Um acho abraço melhor. para você. Mas brincadeiras à parte, o gostoso do futebol é isso. Essas brincadeiras. Eu particularmente... Todo fim de semana eu tenho minhas cadeiras no estádio do Corinthians, eu convido amigos, vou com os filhos, então é um momento de... O caminho até o estádio, tá conversando, é um momento que a gente tá junto. Eu sou apaixonado, esse é o meu hobby, minha terapia. Inclusive, falando um pouquinho disso do IPO, eu tenho um amigo que foi casar filha e ele trabalha com camisetas e... Junto com os clubes, ele tem camisetas assinadas, fazem leilão. E ele me pediu ajuda, eu coloquei para venda no IPO e foi sensacional. Porque eu gostei, estou fazendo isso sempre. Eu falo, sempre que tiver, me avisa. Porque graças a isso, eu comecei a conhecer vários IPOers. Muito bom. Então, a gente toma café, a gente conversa, porque o IPO, para mim, é um presente. Né? Acho que é um grupo maravilhoso. Né? Tenho vocês aqui hoje, tantos amigos e tantos que eu não conheço. E a parte mais legal é a gente ter essa rede de relacionamentos tão poderosa. Então, o meu desejo era conhecer todos. Ah, conhece aquele? Eu adoraria. São mais de 1.000 no Brasil. A gente não tem tempo, oportunidade, mas conforme qualquer coisa que a gente faça, eu participe da diretoria, contribua de alguma coisa, a gente consegue ir conectando e conhecendo cada vez mais gente, né? Porque o IPO, para mim, me ensina muito, né? De ser um líder melhor, né? Não só... olhar de propósito, a parte de vulnerabilidade é muito legal. Você saber que todo mundo é igual, né? Às vezes você vê pessoas mais tímidas, mais travadas, com o passar do tempo compartilhando. Então, isso para mim é fenomenal. Vou completar 10 anos
e aprendi muito, aprendo sempre. E estou muito feliz de fazer parte aí desse grupo tão seleto, né? É realmente um privilégio. Então, eu O Pri, eu falo que você. ele já emendou aqui a nossa pergunta do como o IPO foi importante na sua vida, e acho que você Não mencionou foi, ele. Ele é. Ele é. Eu, assim, fiz grandes amigos. Eu O acho IPO que... Peru, o IPO... eu acho que Brasil. é tão legal. Em Dubai, o apartamento que eu aluguei, aluguei de um IPO. Olha que legal, quando eu fui para Dubai. Então, eu acho que essa força que a gente tem de relacionamento, e cada vez mais a gente vê propósito das pessoas. Isso aqui, para mim, é um legado que todo mundo deixa, contando sua história. Eu costumo dizer o seguinte, se num podcast como esse, a gente batendo um papo aqui de 1 hora, eu ensinei uma coisinha, eu toquei a vida de qualquer um, já valeu a pena, de uma pessoa. Assim como outros que vieram aqui me ensinaram um monte. E eu acho que é isso que eu vejo muito legal do IPO, do lado de servir. Eu gosto muito de servir, como eu falei para vocês, o trabalho que eu faço é isso, né? Dar oportunidade. Vocês duas estão servindo o IPO. Vocês estão aqui conversando com as pessoas, dedicando o tempo de vocês. E isso me ensina muito, né? Fiz parte da diretoria na parte de engagement, foi tão legal. Hoje vejo outros amigos cada vez mais se dedicando. Então, é um presente para todos nós fazer parte desse grupo tão seleto, que eu tenho certeza que ainda vai nos dar muita alegria. Por isso que não foi. Ele é muito importante para mim e cada vez que eu posso, eu tento dedicar mais tempo também para os meus pares, né? Para os amigos, porque me faz muito bem e eu quero dar um give back Agora também. Com os filhos maiores também tem toda que vão a começar a comunidade entrar, Young, que vão começar a entrar no Young, que também me ajuda agora, vai bater um papo com alguém do mercado financeiro, vai bater um papo com alguém que estudou fora, eu tenho um filho que quer morar fora. Então, essa é uma conexão que é maravilhosa e eu sou muito grato de poder fazer parte. É o conceito de quanto mais você se doa, mais você recebe. É isso. E que a gente faz muito bem na comunidade, né, do IPO, mas que se a gente passar um pouco além e pensar que a gente pode fazer isso com tudo, no tempo todo, quanto mais a gente faz na empresa, quanto mais a gente faz na comunidade, mais a gente recebe. Então, acho que é um grande ensinamento que o IPO traz para todos nós. Não, e hoje, até contando aqui, a primeira vez que eu conheci a Priscila, e já achei incrível, e é mais uma amiga que eu ganho. Então, esse é um grande diferencial desse nosso modelo, a metodologia. Eu realmente sou um apaixonado pelo nosso IPO. Maravilhoso. Muito bom, Pri. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, porque eu podia vi passar o dia inteiro aqui. uma pessoa falando minha família. Falou, aqui tá aqui. Não, infelizmente, porque eu acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro. É muito inspiracional ouvir tudo que você está contando do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de legado, do ponto de vista de desafio. A Sheina está certa quando ela fala, a gente vê o brilho nos seus olhos quando você conta de novos desafios, construir esse sucesso, essa realização da construção, né? Não é só onde chegar, mas o caminho. Então, é bastante incrível. A gente normalmente tem um presente, né, para o nosso convidado. A gente separa um livro para todos os nossos convidados. Espero que você goste. Esse aqui chama O Potencial Oculto. E para você, acho que ele faz muito sentido, porque ele chama Como Extrair o Melhor de Você e dos Outros. Olha que legal. E ele é de um diamante. A capa tem um desenho de um diamante sendo lapidado. Ele é de um professor que chama Adam Grant, que foi seu professor, né, Sheina? Foi meu professor quando eu fiz MBA em Wharton. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas não tenho certeza que você vai gostar bastante. Olha que legal. Um presente nosso para você. Vou mostrar aqui para a turma. Obrigado. Muito legal. Obrigado, não precisava. O presente já está com vocês. De verdade, passei uma hora muito gostosa. E para os meus amigos IPOers, quem quiser bater um papo, tomar um café, vai ser um prazer. Também falar da vida, de business, que é o mais legal que a gente tem na nossa rede de relações. Muito obrigada por ter vindo, dedicado esse tempo, contado sua história, acho que de coração e mente aberta. De novo, obrigada. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Um beijo grande e espero que a gente tenha outras oportunidades. E para você que ficou com a gente até agora e ouviu esse podcast
por favor, siga a gente no YouTube, no Spotify. Quem quiser compartilhar um pouco mais aqui da conversa, tem uma série de entrevistas ali guardadas. É um prazer, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, Até pessoal. a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.